O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe. E aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que és Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Hoje, na igreja, nesse mês de agosto, nós celebramos, cada domingo recordamos de uma vocação. Primeiro domingo recordamos da vocação sacerdotal, no segundo domingo recordamos da vocação familiar, por isso que nós rezamos pelos pais, e no terceiro domingo a vida religiosa, e no quarto domingo nós recordamos da vida do leigo, aquele que não se consagra, não é consagrado como padre, religiosa como pai, mas consagra a sua vida ao serviço ao Senhor. Mas eu gostaria que nós refletíssemos o seguinte: eu fico impressionado como que Deus cuida da sua igreja. Prestem bem atenção. A palavra de Deus, quando nós celebramos a missa, fica só aqui na missa? Quando nós rezamos, não. Ela deve ressoar o quê? Na nossa vida, certo? Não adianta nada celebrar a missa, achar bonita a leitura, ser tocado, mas se nós não colocamos em prática, certo? Não é assim que acontece na nossa vida? Mais uma vez eu insisto em dizer, como que Deus cuida da sua igreja? Vocês vão entender por quê. E é isso que nós devemos guardar no nosso coração. Olha o que o padre disse. Eu fico impressionado como Deus cuida da sua igreja, não minha, dele. A igreja é do Senhor. Nós nos reunimos aqui para nos encontrarmos com Ele. Pois bem, vamos olhar um pouquinho aquilo que Jesus faz com os seus discípulos. Estavam dizendo um monte de coisa a respeito de Jesus. E Jesus chega nele e pergunta: e que estão dizendo aí a respeito de mim? Uns dizem que és Elias, algum dos profetas, Jeremias, enfim. Ou seja, dizem muitas coisas a respeito de Jesus. Tá bom, estão dizendo isso, tudo bem. Mas aí Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Falar, todo mundo pode falar. Achar, todo mundo pode achar. Mas experimentar, somente você.
Somente cada um. Entendem? Não é aquilo que a gente ouve falar a respeito de Jesus, mas é aquilo que nós experimentamos dele. No final do Evangelho, Jesus fala assim, ó, não conta para ninguém que eu sou Messias, tá bom? Mas por que Jesus fala isso? Será que ele estava com medo? Estava querendo esconder? Não. Jesus queria que os outros também experimentassem. Não adianta nada falar de Jesus, falar de suas coisas. É necessário experimentar. Não adianta eu saber toda a teologia, toda a Sagrada Escritura aqui, mas se aqui eu não experimento ele, percebe? E aí Pedro fala, olha, tu és o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus fala, feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Ou seja, porque não foi nenhum homem que te revelou isto, foi o próprio Pai. Entendem? Eu poderia ficar aqui falando a vida inteira a respeito de Jesus, tentando você convencer a acreditar em Jesus, não ia adiantar de nada, se você não fizer a experiência dele. E isto é o fundamental, a experiência que nós fazemos de Jesus. Eu posso ler a Bíblia e tê-la de cor e salteado, não vai adiantar de nada, se eu não experimentar. Não dizem muitas coisas a respeito de Jesus? Podem dizer, vão dizer, enfim. Mas se eu não experimentá-lo, não vai adiantar de nada. Por quê? Vai ficar algo superficial. Qualquer coisinha me deixa levar. Opa! Cheguei num ponto importante. Qualquer coisinha me deixa levar. Mas vamos olhar um pouquinho mais aquilo que nosso Senhor vem dizer para nós, através ali de Pedro, que faz o quê? Ele experimenta e reconhece que Jesus é o Messias. Assim somos nós. Nós experimentamos Deus. Por que a gente se batiza? Por que a gente recebe a primeira Eucaristia? Por que a gente confirma a nossa fé? Por que a gente se casa? Por que a gente se ordena? Recebe confissão? Por que a gente recebe a unção dos enfermos? Por quê? Por que a gente vem na missa? Por conta de Jesus. Sim ou não? Pergunto para vocês aí, para vocês acordar. Tem gente cochilando aí, ó. Nossa Senhora falou. Tem gente cochilando em casa, né? Que beleza, né? Nesse meio frio assim. Participar da missa não é debaixo da cama não, tá? Vamos ficar bem atentos aí. Por que a gente reza? Por que a gente celebra a Eucaristia? Por causa do padre? Que o padre é bonito assim, então vamos lá na frente, ver o padre? Não, ó. Por conta de Jesus. O ser humano decepciona. E ele? E aqui neste altar está quem? O Padre em persona Christi, na pessoa do Cristo. Mas quem está aqui é Cristo. Deus, Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Ele está aqui, certo? A gente vem na missa, a gente reza, a gente recebe a Eucaristia por conta do Cristo. E somente nós, na Igreja Católica, temos a Eucaristia, que é o centro da nossa fé. E olha que beleza! Aquele pão simples, trigo e água, valor financeiro mínimo, mas é a maior de todas as riquezas, porque ali Jesus está. Você acreditando não, tá? Ele se faz presente. Você sentindo não, ele está. Mas aí vamos perceber o seguinte: quando Pedro reconhece que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, ele afirma, ele professa a sua fé, que Jesus diz para ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra fazer o quê? O que Jesus vai fazer? Construirei, edificarei a minha igreja. E depois, o que Jesus diz? Lembra? Prestaram atenção? Prestaram nada, né? Pega aí no livrinho aí para você ver, dá uma colinha aí. Nem o poder do inferno poderá vencê-la. Por que a Igreja Católica tem mais de 2000 anos, diante de tantas perseguições externas e internas da Igreja, ela não acaba?
Porque não é homem, é Jesus na Eucaristia. Porque se não fosse Jesus, ixi Maria, né? Porque a gente não é santo não, né? Mas quem que é o centro? É Jesus. Por isso, acontecem as perseguições externas, as perseguições internas, as coisas erradas dentro da igreja. Opa! Mas quem que é o centro? A gente vem para a missa, a gente é católico por causa de quem? De Jesus, né? Que legal, que bom, né? E assim deve ser, por conta de Jesus. E olha as palavras de Jesus. Olha, Pedro, vou construir esta igreja. Pedro, para nós, representa o Papa. Hoje, Papa Francisco. Nem o poder do inferno vai poder vencer. O inimigo tentou destruir a igreja. O inimigo tenta destruir a igreja, mas não destrói. A palavra que vale não é do mal, mas é do Senhor. E é de Jesus Cristo. E é na Eucaristia que nós o temos verdadeiramente. E aí pensamos, olha a alegria e o grande tesouro que nós temos. Insisto em dizer, nós somos católicos por conta de quem? Por conta do Senhor. Nós somos católicos porque nós recebemos quem? A Eucaristia. Ponto final. Ponto final. Nós rezamos o creio, lá no creio diz o quê? Que a igreja ela é santa e pecadora. Santa porque é o Espírito Santo que age. Pecadora porque, tem nós, né? A gente não é santo, né? Fazer o quê? Mas nós buscamos o quê? A santidade no Senhor com as nossas imperfeições. Mas o centro para nós deve ser o quê? Jesus Cristo. Jesus institui ali com Pedro a igreja, dá esse poder a Pedro e guarda e protege ela até hoje. Pois bem, e nós? O que nós fazemos com isto? Com essa beleza, com essa riqueza que nós temos. Presta atenção aqui. Olhem, nós fazemos a experiência do Senhor, vemos que o homem é falho, o homem erra, mas nosso Senhor não. E eu preciso, não do homem, eu preciso da Eucaristia, eu preciso do Senhor. É Ele que me sustenta, é Ele que nem o poder do inferno irá vencer. Pare e pense, quando nós estamos numa vida íntima com o Senhor, confessando de coração, participando da missa de coração, recebendo a Eucaristia de coração, por mais que as coisas difíceis acontecem na nossa vida, nada me abala. Por quê? É Jesus que me sustenta. Porque de fato Ele é o meu alimento. Pare e pense isto, irmãos e irmãs. Prestem bem atenção aqui. E o que nós devemos fazer com isso? Valorizar e defender. Defender quem? Jesus, que está na Eucaristia. Defender quem? A igreja que nós celebramos a Eucaristia, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É esta igreja que nós defendemos, porque nela nós temos o banquete eucarístico. Ponto. Como o padre disse, olha, às vezes nós não sentimos, não acreditamos, mas nosso Senhor aqui está. E isto é o mais importante. Se nós pararmos e olhar por toda a trajetória da igreja e ver, de fato o Senhor cuida. De fato o Senhor cuidou. Olha que grande sinal nós temos. O Papa, que foi eleito. Diante de tantos comentários, politicagem, e depois, eis um homem de Deus. Eis um homem que foi escolhido para governar a sua igreja. E o Papa tem sido este sinal de cuidar da igreja, não dele, mas da igreja de Jesus Cristo. E assim somos nós. Devemos amar a nossa igreja, amar o nosso Senhor na Eucaristia e fazer o quê? Defender. Não defender o erro. Entenderam? Não defender o erro. Se há o erro, o erro deve ser corrigido. Mas nós devemos defender o quê?
Jesus. Defender a nossa igreja que fez o que conosco? Nos abraçou. Quem que faz isso? Que jeito que está o braço de Jesus, de braço cruzado? Não quero que venha aqui não, tá? Você não fico com sua cara. Pode ir embora. Não vou com sua cara, você não serve não. A igreja nos abraça, nos acolhe. Por quê? Nós somos o canal da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós devemos o quê? Defendê-la. Ah, padre, mas tem situações assim que a gente vê de errado, que a gente não concorda, que a gente não aceita, que a gente vê, opa, cuida das suas ações. Cuida daquilo que você faz. A gente vem para a igreja por conta de quem? Por conta de Jesus? Ou por conta das ações do outro? Pensemos nisso. Eu venho na igreja por causa de Jesus. Não por conta das ações do outro, do erro do outro. Todos nós temos os nossos erros. Ou tem alguém santo. Se tiver alguém santo, ele me fala, que eu já vou lá encomendar o corpo, né? Porque a santidade só depois que morre, desculpa dizer. Mas a verdade é essa. Aqui na terra nós o quê? Buscamos a santidade. Pois somente Ele é santo. Quando estamos junto dele, aquele que partiu para junto de Deus, já está na glória. Nós não. Nós estamos aqui buscando. Então, queridos irmãos, prestem bastante atenção aqui. Nós devemos o quê? Defender a nossa igreja. Ponto. Por quê? É Jesus que está nela. Se um erra, o outro acerta, cada um tem a sua consequência. Quem és tu para julgar o teu irmão? Você é santo? Perfeito? Então vamos rezar mais. Se de repente a gente vê uma coisa que é errada, que nós não compreendemos, nós devemos fazer o quê? Criticar, julgar, falar mal. Olha o tempo da sua vida que você está gastando com coisas desnecessárias. Oh, beleza, né? O que adianta? O que vai acrescentar para a sua vida? Me diga. Ficar criticando do erro do outro. Um exemplo, por exemplo. Presta atenção aqui, agora vocês vão entender bem o recado do padre. Do padre, não. Nosso Senhor, né? Porque eu fico impressionado. Por que no dia de hoje nós tínhamos que rezar este evangelho? Eu fiquei, é o Senhor de fato que cuida da sua igreja, né? E isso que nós devemos ficar felizes. Por exemplo, quando um avião vira notícias. Quando? Responde aí que eu não estou ouvindo. Quando ele cai. Quando o avião cai, ele vira notícia, não é? Quando o avião não cai, ele vira notícia, certo? Mas quantos aviões estão por aí fazendo tudo que deve ser feito? E desses aviões, por que não falam deles? Por que não falam desses aviões que leva, que tem isso, tem aquilo, vai para todos os lugares do mundo? Mas, quando ele cai, aí, opa, vira aquela notícia. Mas dos outros aviões não se falam. Ah, meu Deus do céu! E o que às vezes acontece? De repente, vai que em alguma situação, alguém na igreja católica comete um erro, de repente um padre comete um erro, um bispo, enfim, comete um erro, o que acontece? Vira aquela notícia. Poxa vida. E se esquece de tantos outros que estão aí decolando igrejas por conta de quem? De Jesus Cristo. E a gente fica falando de quem? Do avião que caiu. Aí vira aquele roboró-brogodó. O problema de tudo é que às vezes, através disso, nós queremos justificar o porquê eu não vou na igreja. Eu quero justificar porque eu não sou católico. Ai, por isso que eu não vou mesmo. Ai, por isso que eu não faço isso. Poxa, a gente vem por conta de quem? É de Jesus, não é? Percebe que o problema não está no outro? O problema não está no erro do outro, está em nós mesmos. Vamos assumir.
É eu que tenho que assumir que, de fato, a fé que eu tenho é em Jesus e pronto. Eu venho aqui por Ele e eu preciso... Quem que me sustenta? Quem que me fortalece? Quem que está do meu lado sempre? É o Senhor na Eucaristia. Então, queridos irmãos e irmãs, estejamos bem atentos. Não vamos justificar... eu não vou mesmo... pelo amor de Deus. Quem que está aqui? É Jesus na Eucaristia. É Ele que é o meu alimento. Entenderam? Coloque em prática agora. O que o padre disse no começo, a gente agora o quê? Celebra a missa, faz o encontro com o Senhor, vê esta beleza que Jesus disse a Pedro, que nem o poder do inferno. E Jesus, olha aqui, e hoje nós somos prova viva. A nossa igreja é prova viva disso. Que nem o poder do inferno pode vencê-la. Porque diante de tudo que já aconteceu, a igreja continua firme. Muitos fiéis estão voltando para a igreja e muitos estão assumindo, porque a gente percebe que eu preciso da Eucaristia. Eu preciso de Deus de verdade. E aí nós vemos que, de fato, esta palavra de Jesus é a verdade. E que nós não estamos no caminho errado. Pelo contrário, aqui está expresso para nós isso. E aí nós caminhamos firmes. E como que eu devo fazer? Defender, julgar o outro, não sou eu. Deus julga. Eu devo o quê? Rezar. Então, se de repente alguém comentar com você do avião que caiu, vamos consertar, vamos rezar para consertar este avião e que grandes estragos não aconteçam. Isto é cristão. Isto é de Deus. Isto é ter um coração misericordioso. Independentemente se está certo ou errado, o papel de cristão qual é? Estou aqui pelo Senhor, devo defender aquilo que Ele me dá. E o outro, eu posso rezar e cuidar das minhas ações. Da ação do outro, eu posso apenas rezar ou aconselhar, testemunhar, enfim. Então, queridos irmãos e irmãs, assim como Pedro professou a sua fé em Jesus Cristo, que cada um pessoalmente possa também professar mediante a experiência. Por isso agora professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,